Nosso assunto tem a ver com o fato do governo brasileiro ter decidido não assinar a declaração final da segunda cúpula pela democracia, um evento promovido pelo governo americano. Confira a reportagem do analista sênior de internacional Américo Martins. O evento foi organizado pelos Estados Unidos com o objetivo de reforçar a democracia global e confrontar o autoritarismo. O presidente Lula chegou a mandar uma carta para os organizadores do debate, mas o Brasil não concordou com o foco dado na declaração final à guerra na Ucrânia. O texto condena a Rússia e exige que Moscou retire imediatamente e incondicionalmente todas as suas forças militares do território da Ucrânia. Fontes do Itamaraty dizem que o Brasil considera que a Cúpula pela Democracia não é o fórum ideal para discutir a guerra, que foi provocada pelo regime autoritário do presidente Vladimir Putin. Os diplomatas brasileiros avaliam que as discussões sobre o conflito devem acontecer apenas no âmbito da ONU e do Conselho de Segurança. Lula não participou das discussões da cúpula, inicialmente porque ele estaria na China, que não foi convidada para o evento por motivos óbvios. Depois, sua participação também não aconteceu, já que ele ainda se recuperava da pneumonia que forçou o adiamento da viagem a Pequim. Na carta que enviou aos organizadores, Lula cita, sem mencionar nenhum país, a ameaça de uma nova guerra fria entre o Ocidente liberal e países autocráticos como a Rússia e a China. Ele disse ainda que a bandeira da defesa da democracia não pode ser utilizada para erguer muros nem criar divisões. O Itamaraty nega que a recusa do Brasil em assinar a declaração possa criar problemas com os Estados Unidos. Os diplomatas brasileiros acreditam que Washington sabe reconhecer o que eles chamam de política externa independente. Uma prova disso, dizem, é que Biden já convidou Lula para outra cúpula virtual sobre mudanças climáticas que deve acontecer em abril. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Se a gente juntar isso com o fato do Brasil estar se empenhando em fazer negócios com a China sem usar o dólar, a gente tem o uso de dois argumentos importantes nessa questão geopolítica global hoje, que coloca o Brasil, na prática, objetivamente falando, do lado do bloco Rússia-China. O Brasil não tirou a mesma conclusão do ataque em Brasília à democracia brasileira que os Estados Unidos e o Ocidente, de maneira geral, tiram do teste de estresse que os Estados Unidos sofreram, né, no Capitólio e também em relação à invasão da Ucrânia. Ou seja, o Brasil separa as duas questões. Quer dizer, o Lula foi lá, conversou com o Biden, compartilharam esse trauma do ataque à democracia, mas não considera que isso tem a ver com o que está acontecendo na Ucrânia. Acho que essa é a grande diferença entre a posição do Brasil e do Ocidente, né? Entender que os ucranianos estão lutando pela democracia, né? Isso o Lula, Celso Amorim, não vê dessa forma, e essa é uma distinção importante. Eles me disseram hoje, tem muitos conflitos no mundo, por que nós vamos falar só do conflito da Ucrânia e por que numa cúpula sobre democracia? E na carta o Lula diz, a Guerra Fria, ou seja, essa reedição da Guerra Fria, nós sabemos a que leva. Durante a Guerra Fria houve muito investimento em armamentos em vez dos gastos sociais, ou seja, não deve haver esse tipo de confrontação contra, agora sou eu que estou dizendo, né? Esse tipo de confrontação contra a Rússia e esse apoio à Ucrânia. Isso não levaria, então, à democracia. É uma visão completamente diferente da dos Estados Unidos e da Europa, que tiraram lições a respeito disso na Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo emergiu, começou a ocupar a Europa e se tornou uma luta entre outras coisas, né? Mas uma luta fundamental entre autocracia e democracia. O Brasil não vê dessa forma. Daniel. William, minha apuração aqui vai na mesmíssima linha da apuração do Lorival e um pouco também do que disse o Américo aqui na reportagem dele. De fato, o que o Itamaraty sinaliza muito claramente é que não só não acreditou
que esta cúpula sobre democracia era o fórum ideal para tratar de um assunto como a guerra na Ucrânia, como também achava que não havia justificativa para tratar de uma guerra ou de uma crise especificamente quando pululam outras no cenário mundial. Isso é uma coisa. A outra coisa, que eu acho que é um contexto, um panorama mais geral, é que o Brasil continua se colocando na aspiração de ser também um facilitador do conflito. Houve uma simpatia pelo que o governo chinês ali, um mês atrás, divulgou aqueles 12 pontos para tentar iniciar um diálogo entre Rússia e Ucrânia, que foram 12 pontos descredibilizados pelo Ocidente, de forma geral, pelas potências ocidentais. Agora, um ponto que me chama a atenção, a gente conversa muito aqui em Brasília com embaixadores de outros países que naturalmente trazem um pouco as visões de suas capitais. E um embaixador europeu aqui em Brasília me comentava há poucos dias uma coisa que eu achei particularmente interessante. Dizia o seguinte, que pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar uma década, mas que o Brasil será necessariamente forçado a tomar uma posição mais clara entre Estados Unidos e China, que não é mais um jogo em que se pode ficar em cima do muro ou só extraindo o melhor de cada um dos lados. Se esse embaixador, o seguinte, existe um certo alívio, talvez pelo esgarçamento das relações durante o governo Bolsonaro, existe um certo alívio com a eleição de Lula. E que Lula é bem-vindo nas capitais europeias, na capital americana, né? Mas que isso não pode ser confundido com uma tentativa de protagonismo como o Brasil tentou exercer há 15, 10, até 20 anos atrás, que o momento não favorece esse tipo de atuação. Me parece o que a gente tem ouvido muito, Lorival. Isso que o Daniel acaba de relatar. Como é que as chancelarias na Europa e nos Estados Unidos enxergam a posição do Brasil. A principal crítica que se faz ao Brasil é não ter entendido a natureza. Uhum. Você já tinha assinalado isso. A visão deles é completamente diferente da visão do Itamaraty atual da natureza do conflito na Ucrânia. Que não é um conflito entre outros, como essa carta do Lula sugere, mas é um conflito fundamental entre duas visões de mundo completamente antagônicas. Uma é a defesa dos valores universais, da democracia, dos direitos humanos, e a outra, do autoritarismo, da agressão brutal de tomar o território alheio simplesmente por um neonacionalismo imperialista, que é o que a Rússia está fazendo. Uhum. Agora, no caso do Brasil, seguindo a linha do que o Daniel está dizendo, parece-me que mais cedo do que se poderia imaginar, nós vamos ser obrigados a continuar nessa chamada equidistância. Que tamanho tem a nossa margem de manobra? Eu não sei te responder essa pergunta, William. O Brasil ele não é importante, né, no cenário geopolítico internacional. Então, Estados Unidos e Europa olham para o Brasil e esperam do Brasil um posicionamento que o Brasil agora assumiu com o governo Lula em relação à Amazônia. E não esperam do Brasil algo novo, interessante nesses outros contextos. E vê isso da mesma forma como viu aquela iniciativa de 2010 em relação ao Irã, que estava desfocada em relação ao debate e às garantias buscadas. Eu ouvi também de um representante do governo europeu recentemente em Brasília dizendo assim, nós queremos saber se o Brasil pertence ou não ao Ocidente, né? E agora a CNN estava fazendo uma entrevista exclusiva com o Mike Pence, ex-vice-presidente do Donald Trump, colocando a mesma visão do Joe Biden na questão da Ucrânia e da Rússia, dizendo que, aliás, os Estados Unidos têm que enviar aviões, têm que enviar tudo que a Ucrânia pedir. Isso é um consenso no Ocidente, isso não é algo que está sendo discutido. Outro dia o Ron DeSantis, que é outro pré-candidato, o governador da Flórida, disse que isso é uma disputa territorial e que os Estados Unidos não deveriam investir tanto nisso. Foi execrado no país, inclusive pelos republicanos, inclusive pelo Mike Pence. Essa também não é a posição do Donald Trump. Ou seja, isso não está em discussão no Ocidente, sinceramente, né? Apesar de todo o custo econômico que essas sanções contra a Rússia e que essa ajuda de 100 bilhões de dólares, somando Estados Unidos e Europa,
representam essa ajuda à Ucrânia representam para o contribuinte americano e europeu, não há dúvida, e aí de novo, levando em conta as lições da Segunda Guerra Mundial, que o Ocidente não pode esperar a Rússia se expandir pelo leste europeu, retomar as ex-repúblicas soviéticas, que esse é obviamente o intento declarado do Vladimir Putin, quando disse que o fim da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX, para então entrar em ação. Daniel, terminando, o Lula vai mesmo para a China quando? Embarca dia 11, Marcado. se encontra com Xi Jinping dia 13, mas isso ainda estava pendente de uma resposta positiva de Pequim. Vamos ver se sai esses dias. Daniel, muito obrigado pela participação, boa noite para você em Brasília. Lorival, como sempre, um grande prazer tê-lo aqui na nossa bancada.